Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, Kleber Busato, CIMI, Regional Sul, equipe Florianópolis. Neste segundo episódio, então, de áudio sobre os impactos da Lei 14.701 de 2023 nos direitos dos povos indígenas ao reconhecimento, demarcação e usufruto de suas terras tradicionalmente ocupadas, entramos de imediato, então, na questão do conteúdo propriamente dito e depois, na sequência, uma breve ponderação acerca dos questionamentos a essa lei que já estão sendo feitos. Em relação, então, à questão do conteúdo, o artigo 1º trata sobre aquilo que exatamente a lei trata, né, que é acerca do reconhecimento, demarcação, usufruto e gestão das terras indígenas. O artigo 2º trata dos princípios que orientam a lei. O artigo 3º cita os tipos de terras indígenas, que são as tradicionalmente ocupadas, as reservadas e as dominiais, né, adquiridas, enfim. E aí, a partir então do artigo 4º, é que entra a questão mais central, digamos assim, da lei. O artigo 4º em si, ele fala basicamente o que é referido no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição. No entanto, de forma maldosa, na lei, então, os parlamentares incluíram um termo, né, que não consta na Constituição. O artigo 4º então, diz assim: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, pelos indígenas brasileiros, aquelas que, na data da promulgação da Constituição Federal, eram simultaneamente. Então, eles acrescentaram essa parte final, né? Ou seja, na data da promulgação da Constituição Federal e o termo simultaneamente, que não constam do parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição. E aí eles seguem, né, como então as características, digamos assim, das terras indígenas, habitadas por eles, no caso, os povos indígenas em caráter permanente, utilizados para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, e o inciso 4º, necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Pois bem, como dissemos, na Constituição não tem essa referência de na data da promulgação e também não tem a referência ao termo simultaneamente, porque se entende que qualquer uma dessas características apresentadas, essas 4 características, caracterizam em si já uma terra indígena, não sendo necessária essa simultaneidade, ou seja, não sendo necessário que se presente as 4 características ao mesmo tempo para caracterizar de fato uma terra indígena. Esse é um primeiro aspecto. Pois bem, na sequência, então, o parágrafo 1º desse artigo 4º da lei fala que a comprovação desses requisitos, né, a que se refere, então, ao caput, né, que nós lemos agora, desse artigo, será devidamente fundamentada e baseada em critérios objetivos, não cita quais critérios objetivos, né, fica aberto isso, então, aberto uma interpretação, enfim, poderia dificultar, de fato, a interpretação, porque fala de critérios objetivos, mas não cita critérios objetivos na lei, então isso fica muito aberto, né? Segundo, a parágrafo 2º, então, vem exatamente o aspecto do marco temporal em si. A ausência da comunidade indígena em 5 de outubro de 88, na área pretendida, descaracteriza o seu enquadramento no inciso 1º.
do caput deste artigo, salvo o caso de renitente esbulho devidamente comprovado. Então, aqui, esse parágrafo 2º exclui, né, do conceito de terras indígenas tradicionalmente ocupadas, então, aquelas terras em que as comunidades, os povos não estavam na posse em 5 de outubro de 88, salvo o que está no parágrafo 3º, então, para fins desta lei, considera-se renitente esbulho o efetivo conflito possessório, iniciado no passado e persistente até o marco demarcatório temporal da data de promulgação da Constituição Federal, materializado por circunstâncias de fato ou por controvérsia possessória judicializada. Ou seja, se os povos não estivessem na terra, teriam que estar em conflito pela terra, né, de fato, conflito de fato ou controvérsia judicializada, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Então, acho que esse é o centro, né, o elemento central aí da lei, né, exatamente a questão do marco temporal e do renitente esbulho. Por hoje, em termos de conteúdo, nós ficamos nesse ponto. Nos próximos áudios analisaremos outros itens da lei. Apenas antes de finalizar, é importante salientar que essa lei ela está sendo já questionada judicialmente, né, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, também por meio de um pedido de incidente de inconstitucionalidade pela via difusa, todas essas ações já tramitando no Supremo Tribunal Federal. Esse é um primeiro elemento, para chamar atenção acerca da necessidade, da importância de que, de fato, se busque essa decisão, né, por parte do Supremo Tribunal Federal, que declare a inconstitucionalidade desta lei, por ferir diretamente a própria Constituição em si e também o julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário de repercussão geral, ocasião em que o Supremo afastou a necessidade, né, ou, portanto, afastou a questão da interpretação com base no marco temporal e também do renitente esbulho, no que tange a caracterização de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Nesse aspecto, importante salientar, na semana, há alguns dias, né, entre os dias 8 e 12 de abril, né, delegação de lideranças Guarani, Caigangue, Xoclen, também estivemos acompanhando, enfim, apoiando, participando de várias ações de incidência no âmbito do próprio Supremo, Procuradoria-Geral da República, em busca, por um lado, dessa declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, né, as lideranças, enfim, estivemos em órgãos do Poder Executivo, cobrando do Poder Executivo Federal, primeiro, que faça avançar aqueles procedimentos administrativos que não são alcançados diretamente pelo marco temporal e pelo renitente esbulhos. A gente tem convicção de que existem situações, existem procedimentos administrativos que estão em curso, né, em fases para assinatura de portaria declaratórias, para assinatura de decretos de homologação. As portarias declaratórias são atos do ministro da Justiça, os decretos de homologação são atos do presidente da República, né, que não são alcançados diretamente pelo conceito do marco temporal e do renitente esbulho. Então, esses casos, eles, na nossa avaliação, precisam avançar mesmo na vigência da lei. Ao mesmo tempo, né, foi cobrado junto ao Poder Executivo que, enfim, fique preparado para que, havendo a declaração da inconstitucionalidade da lei, possa também avançar com outros procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas que, sim, são
afetados, alcançados, atingidos, né, por esses conceitos do marco temporal, enfim, e do renitente esbulho. Então, esperamos que, mesmo na vigência da lei, né, o próprio Poder Executivo Federal possa fazer avançar minimamente com aqueles procedimentos que não são alcançados diretamente pela vigência, né, desta lei. No mais, a fundamentalidade, então, da continuidade da luta para que se declare a inconstitucionalidade da referida lei. Forte abraço, sigamos na luta e na esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.